Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre três fantasmas da velhice. Né? Eu vou aproveitar o sonho de uma paciente para exemplificar alguns dos males que eu vejo afetar a dita melhor idade. Né? Ah, essa paciente então ela teve o seguinte sonho, tá? Eu vou mudar só um pouquinho, enfim, para não categorizar o processo dela e também para exemplificar o que eu venho falar com vocês. No sonho ela reencontrava uma amiga de tempo, né? E essa amiga tinha três características, né? Era uma pessoa em que, ao estar envelhecida e já na lembrança dela, perdeu a sua beleza, né? Nas palavras dela, era feia. Uh, Era uma pessoa que na época que ela conheceu era muito tímida, muito introvertida, né? Até mais que introvertida, uma introvertida tímida, então quase não falava, né? Ela até usou a expressão muda, né? Como se ela fosse muda, como se ela não tivesse voz. E a terceira fato importante, né? Ela no sonho não lembrou do nome da amiga. E ela precisou ligar para outras conhecidas para lembrar desse nome, né? Para tentar trazer na memória e lembrar mais detalhes, né? E aí a gente se depara com três grandes fantasmas, né? Esse sonho, ela estava numa festa, ela convidava essa pessoa para ir para a festa, né? E o que esses elementos me chamaram a atenção, né? O primeiro deles, né? E aí quando a gente começa a envelhecer, né, a gente começa, é uma mulher, né? Então as mulheres às vezes são muito valorizadas na vida pela beleza, né? Mas todos nós, né? A gente vive numa sociedade pueril, onde o corpo, a estética, a juventude, a força é muito valorizada, né? Não como por exemplo, a sociedade japonesa que valoriza os ancestrais, os próprios indígenas, né? Os mais velhos, as origens. Nossa sociedade não tem esse viés tão forte, né? Então, na vida dela, o fato dela estar envelhecendo e de ela perder o viço, perder a beleza, era um grande fantasma. Ela estava muito assustada com isso. E todos nós, em algum momento, temos que enfrentar esse fantasma, né? Da limitação, da fraqueza, né? Da perda da beleza, né? Da perda do viço, da perda do poder, né? Da fragilidade. Segundo grande fantasma, ela era muda, né? Ela não falava, ou ela falava muito pouco, né? Como é difícil não ter voz, como é difícil não ser ouvido, como é difícil às vezes se conter e principalmente lidar com situações em que eu não tenha como mudar, né? Imagina que eu desenvolvo uma doença, que eu desenvolvo um câncer, né? Por mais que eu reclame, que eu xingue, que eu esperneie, eu posso até ter uma postura forte, aguerrida para o tratamento, mas eu não tenho voz diante daquilo, né? Eu não posso marcar, né, uma audiência com Deus e dizer para ele, olha só por que aconteceu essa doença na minha vida, né? Então, não ter voz, ou quando acontece uma coisa na minha família, minha filha casa com alguém que eu não gosto, alguma pessoa se muda para o lado da minha casa, né? Quantas situações não acontecem em que eu não tenho voz, em que eu não tenho poder para transformar a situação, né? Em que a voz não sai. A gente tem um outro mito ali da Disney, por exemplo, da Ariel, para quem gosta, né, das mitologias mais modernas aí que a Disney usa muito, né? Ariel perde a voz, né? Perde a capacidade de se expressar, né? Ela abre mão da sua origem, perde a voz e depois tem todo um percurso para recuperar a voz e recuperar a essência dela. E o terceiro ponto, né, que mais tocou essa minha paciente, que é a insignificância. Ela não lembrava do nome dessa pessoa. Não ser lembrado, ser esquecido. Olha quantos de nós construímos impérios, lutamos para quê? Para deixar um legado. Né? O Eclesiastes diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Né? Porque buscamos ter poder, conquistar, vencer, se desenvolver e por vezes a gente vai envelhecendo e vai se perguntando para quê?
Para quê? Vaidade das vaidades. Eu construí para quê? Para deixar um legado para a eternidade, né? A gente começa a se perguntar se existe eternidade, se existe uma vida após a morte, para que a gente está aqui, né? Então, o fato de se sentir insignificante diante do mundo, e aí também insignificante no microcosmo, por exemplo, diante da família, né? Quem acaba dando bola para os mais velhos, para a opinião deles, né? Principalmente quando estão bem envelhecidos, tá gagá, tá senil, a gente acaba não valorizando, não dando a devida importância, né? E chegar nesse momento em que a gente não consegue se ver como importante, né? Que a gente perde o poder diante da vida, diante dos negócios, diante da família, né? E se sentir insignificante, miserável, né? Essa experiência de humus, de humildade, né? De estar em contato com o solo, né? De se sentir o menor dos menores, né? Essa é uma grande experiência que às vezes a velhice vem nos provocar, né? Então queria deixar esse sonho, queria deixar essas pequenas ampliações aí desses símbolos, né? Para a gente pensar sobre a velhice e sobre esses fantasmas e principalmente, né? Da importância de olhar para essas questões, né? De mexer com essas dores, para que esse desafio que é a velhice possa ser melhor transposto e, quiçá, feliz, né? Bem transposto, vitorioso, né? Se a gente pode pensar enquanto felicidade, enquanto propósito, enquanto realização de vida. Um abraço, tenha um bom dia.